Relato no cemitério São João Batista, Rio de Janeiro. Nunca fui alguém supersticioso. Sempre fui prático, focado na lógica e no que pode ser explicado. Mas uma noite no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, me mostrou que há coisas neste mundo que desafiam a razão. Tudo começou com um projeto de pesquisa que estava conduzindo sobre a história e a arquitetura dos cemitérios brasileiros. O São João Batista, com seus túmulos de figuras célebres e esculturas imponentes, era um local obrigatório na minha lista. Decidi fazer uma visita noturna para registrar algumas fotos e captar a atmosfera única do lugar. Convidei um colega, mas ele recusou, dizendo que já ouvira histórias terríveis sobre aquele cemitério à noite. Ri, dizendo que ele era impressionável demais, e fui sozinho. Cheguei por volta das 22 horas. A noite estava quente, mas ao atravessar os altos portões de ferro, senti um frio inesperado correr pela minha espinha. Acendi minha lanterna e comecei a caminhar pelas alamedas, admirando os túmulos de mármore, os anjos esculpidos e as cruzes que se erguiam contra o céu escuro. Enquanto tirava algumas fotos, percebi algo estranho. As sombras pareciam se mover de maneira sutil, mas impossível de ignorar. A princípio, pensei que fosse apenas a oscilação da lanterna, mas quanto mais eu caminhava, mais parecia que essas sombras se aproximavam. Cheguei a uma área mais isolada, onde os túmulos eram mais antigos, cobertos de musgo e com inscrições desgastadas pelo tempo. Foi aí que ouvi pela primeira vez um sussurro, tão baixo que poderia ser confundido com o vento. Mas não havia vento. O ar estava pesado, parado. Os sussurros começaram a se intensificar. Frases desconexas em um tom lamuriante que parecia ecoar por dentro da minha cabeça. Por que você está aqui? Zrenia, ajude-nos. Saia agora. Meu coração disparou e eu olhei ao redor com a lanterna, procurando uma explicação. Não havia ninguém. Foi quando vi algo que me fez congelar. Em um dos túmulos, havia uma figura encurvada, de costas para mim. Parecia um homem idoso, vestido com roupas esfarrapadas. Senhor, Zrenia, chamei, tentando soar corajoso, mas minha voz saiu trêmula. A figura não respondeu. Dei um passo à frente e ele virou a cabeça em minha direção. Não era um rosto humano. Os olhos estavam completamente negros, sem traço algum de emoção. A boca estava entreaberta, como se estivesse gritando, mas sem emitir som. Antes que eu pudesse reagir, ele desapareceu diante dos meus olhos, como se tivesse sido engolido pelas trevas. Aterrorizado, comecei a correr em direção à saída, mas o cemitério parecia um labirinto interminável. Cada vez que virava uma esquina, sentia que estava mais perdido. As esculturas pareciam me observar, e eu podia jurar que ouvi passos atrás de mim, embora nunca visse ninguém. Cheguei a um ponto em que vi uma mulher de vestido branco, parada ao lado de um túmulo. Ela estava imóvel, com a cabeça baixa, os cabelos cobrindo o rosto. Gritei pedindo ajuda, mas quando me aproximei, ela levantou o rosto lentamente. Não havia olhos, apenas cavidades vazias, das quais escorriam lágrimas negras. Ela apontou para mim e sussurrou algo que não conseguia entender, mas senti uma dor insuportável no peito, como se meu coração estivesse sendo apertado por uma mão invisível. Caí de joelhos, lutando para respirar. De repente, uma força me empurrou para trás e eu caí com força no chão. Quando recuperei a consciência, estava do lado de fora do cemitério, deitado na calçada. Minha câmera estava ao meu lado, mas as fotos que tirei naquela noite estavam todas corrompidas. Desde então, tenho pesadelos recorrentes com aquela mulher e o homem de olhos negros. Evito passar perto do São João Batista,
e nunca mais entrei em um cemitério. Ainda não sei o que aconteceu naquela noite, mas uma coisa é certa. Não era apenas a minha imaginação. Algo vive naquele lugar. Algo que deveria permanecer esquecido. Relato anônimo. O cemitério de São Lázaro. Meu nome não importa. Sou apenas mais uma voz entre tantas outras que já tiveram suas vidas marcadas pelo inexplicável. O que vou contar aconteceu há alguns anos, no cemitério de São Lázaro, em Belém do Pará. Um lugar que nunca mais consegui visitar e que, mesmo em pensamento, me causa arrepios. Tudo começou numa noite de novembro, pouco depois do dia de finados. Meu pai tinha falecido há pouco mais de um ano, e eu costumava visitar seu túmulo sempre que podia. Naquele dia, fui ao cemitério depois do trabalho. Já passava das 6 da tarde, e o céu estava se fechando com nuvens pesadas. Ainda assim, eu não queria deixar a visita para outro dia. São Lázaro é um cemitério antigo, com túmulos decorados por anjos e cruzes que parecem vigiar cada movimento. Há um silêncio peculiar ali, mesmo durante o dia, mas à noite, o silêncio parece sufocar. Cheguei com um buquê de flores e segui pelo caminho de pedras, evitando olhar para as sombras que se formavam entre os túmulos. O túmulo do meu pai ficava em uma área mais afastada, próxima a um mausoléu abandonado que, segundo os funcionários, ninguém mais visitava. Enquanto caminhava, notei que algumas velas deixadas no chão ainda ardiam, lançando uma luz bruxuleante que dançava no vento. Foi quando ouvi o som. Era baixo, quase imperceptível, mas parecia um choro. Parei no meio do caminho, olhando ao redor, mas não vi ninguém. Pensei que poderia ser algum visitante perdido, ou talvez um funcionário que ainda estivesse fechando os portões. Resolvi ignorar e continuar meu trajeto. Chegando ao túmulo do meu pai, comecei minha pequena prece. Era algo simples, apenas palavras de saudade e gratidão. Mas, enquanto eu falava, senti um desconforto crescente. Era como se estivesse sendo observada. Levantei os olhos e olhei ao redor. Nada além de túmulos e sombras. E então o choro voltou. Dessa vez, mais próximo. Deixei as flores no túmulo e me virei, tentando localizar de onde vinha o som. A luz fraca das velas parecia brincar com minha visão, fazendo as sombras se moverem de forma estranha. Meu coração começou a bater mais rápido quando percebi que o choro agora estava vindo do mausoléu abandonado. Algo em mim dizia para ir embora, mas minha curiosidade foi maior. Caminhei lentamente na direção do som, tentando manter a calma. Quanto mais me aproximava, mais forte o choro ficava, e comecei a distinguir palavras entre os soluços. Por favor, me tirem daqui. A voz era fraca, como se viesse de alguém que não falava há muito tempo. Parei em frente ao portão enferrujado do mausoléu e olhei para dentro. A escuridão era total, mas o som vinha de lá. Disso eu tinha certeza. Quem está aí? Perguntei, minha voz tremendo. O choro cessou instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Por um momento, pensei que minha mente estava pregando peças, até que ouvi algo arranhando o chão de pedra dentro do mausoléu. Dei um passo para trás, e foi quando a coisa aconteceu. Uma mão pálida e ossuda saiu da escuridão, agarrando uma das grades do portão. Era uma mão humana, mas havia algo de errado com ela. A pele parecia cinza e ressecada, como se estivesse morta há anos. Antes que eu pudesse reagir, uma segunda mão apareceu, e então um rosto. Era a imagem do terror. Um rosto deformado, com olhos fundos que pareciam me encarar diretamente na alma. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Eu estava paralisada, incapaz de me mover ou gritar. Foi quando ouvi uma risada.
não vinda do mausoléu, mas de algum lugar atrás de mim. Virei-me instintivamente e vi uma figura encapuzada, parada a poucos metros de distância. Ela parecia me observar, imóvel, enquanto apontava para um mausoléu. Meu corpo finalmente reagiu. Girei nos calcanhares e corri na direção do portão de saída, deixando para trás o túmulo do meu pai, as flores e qualquer resquício de coragem que eu tivesse. O som do choro voltou, dessa vez ecoando por todo o cemitério, misturado com a risada macabra que parecia me seguir. Quando cheguei aos portões, eles estavam abertos, mas não vi ninguém. Apenas a rua deserta e a chuva que começava a cair. Nunca mais voltei ao cemitério de São Lázaro. Desde aquela noite, pesadelos me assombram, e em muitos deles vejo o rosto daquela criatura me observando de dentro do mausoléu. Pesquisei sobre o lugar e descobri histórias de pessoas que ouviram o mesmo choro, ouviram figuras estranhas à noite. Dizem que o mausoléu pertenceu a uma família que desapareceu misteriosamente nos anos 50 e que seus espíritos nunca encontraram descanso. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Só sei que algo habita aquele lugar, algo que deveria permanecer enterrado. Relato anônimo: o mistério do cemitério Santa Cruz. Meu nome é irrelevante. O que importa é o que aconteceu comigo e com outras pessoas próximas ao cemitério Santa Cruz, na pequena cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Esse cemitério, conhecido por sua antiguidade, abriga os túmulos de muitas pessoas que faleceram durante os surtos de doenças mentais que assolaram a região quando os sanatórios ainda eram comuns. Desde criança, eu ouvia histórias sobre o local, mas nada poderia me preparar para o que vivi. Era um domingo à noite e eu estava na casa de minha avó, que morava a poucas quadras do cemitério. Naquela época, eu tinha 17 anos e costumava visitar minha avó regularmente. Durante o jantar, ela mencionou que tinha ouvido alguém batendo no portão do cemitério na noite anterior. Era comum que vândalos ou bêbados andassem por ali, mas minha avó, com sua serenidade típica, disse que dessa vez era diferente. Não era alguém de carne e osso. Ela disse, encarando o vazio. Eu ri, achando que era apenas mais uma das histórias que os mais velhos adoram contar. No entanto, algo na forma como ela falou me deixou inquieto. Depois do jantar, decidi caminhar até o cemitério. Não era longe, e a ideia de desvendar algo misterioso me animava. Quando cheguei, o lugar estava envolto em um silêncio profundo, cortado apenas pelo som dos grilos e do vento que balançava as árvores. A luz do poste próximo ao portão principal piscava intermitentemente, criando um jogo de luz e sombra que fazia minha imaginação correr solta. Enquanto eu observava os portões, ouvi um som estranho vindo de dentro do cemitério. Era um arranhar suave, como unhas raspando contra a pedra. Meu corpo gelou, mas, movido pela curiosidade, dei alguns passos em direção aos portões. Olhando através das barras enferrujadas, vi algo que nunca vou esquecer. Uma mulher de branco, parada entre os túmulos. Ela estava de costas, com o cabelo desgrenhado e caído sobre os ombros. Parecia olhar fixamente para uma lápide específica. Chamei por ela, pensando que poderia ser uma visitante perdida ou alguém procurando por um ente querido. Ela não respondeu. De repente, ela virou a cabeça em um movimento tão rápido e antinatural que parecia impossível para um ser humano. Seus olhos eram negros como a noite, e seu rosto estava contorcido em uma expressão de dor e ódio. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela desapareceu, como se tivesse se dissolvido no ar. Voltei correndo para a casa da minha avó, mas não consegui dormir naquela noite.
No dia seguinte, comentei o que tinha visto com alguns amigos. E um deles, Carlos, contou que já tinha ouvido histórias parecidas. Ele disse que, anos atrás, o zelador do cemitério tinha desaparecido misteriosamente, deixando para trás apenas suas botas próximas ao portão. Segundo os moradores, sua alma nunca descansou. Curioso, decidi investigar mais. Conversei com outros moradores da região e as histórias eram perturbadoramente consistentes. Uma mulher relatou que, ao passar pelo cemitério à noite, ouviu uma voz sussurrando seu nome repetidamente. Outro homem, que trabalhava como motorista de ônibus, disse que viu uma figura atravessando a rua e entrando no cemitério, mas quando foi verificar, não encontrou ninguém. Alguns dias depois, decidi voltar ao cemitério à noite, desta vez acompanhado por Carlos. Levamos lanternas e uma câmera, convencidos de que conseguiríamos capturar algo. Entramos pelo portão lateral, que estava misteriosamente destrancado. O ar estava pesado, como se algo invisível nos pressionasse. Enquanto caminhávamos entre os túmulos, o silêncio era absoluto. Nenhum som de insetos, nada. Foi então que começamos a ouvir passos, primeiro atrás de nós, depois à nossa frente. As lanternas tremiam em nossas mãos, e quando apontamos a luz para um dos túmulos mais antigos, vimos algo que nunca vou esquecer. Uma figura alta, com um manto negro, parada ao lado de uma cruz. Ela parecia nos observar, mas não tinha rosto. Apenas uma escuridão profunda, onde deveriam estar seus olhos e boca. Antes que pudéssemos reagir, ela levantou um braço esquelético e apontou para um túmulo específico. Quando nos aproximamos, a figura desapareceu, mas o frio que sentimos era palpável. No túmulo havia uma inscrição que parecia recente, embora o túmulo estivesse coberto de musgo. Aqui jaz o zelador que nunca encontrou a paz. Carlos e eu saímos correndo, deixando para trás a câmera e qualquer desejo de explorar o sobrenatural. Hoje, sempre que penso no cemitério Santa Cruz, sinto um frio na espinha. Descobri que várias pessoas relatam experiências semelhantes, mas poucos se atrevem a falar abertamente. A sensação de que algo antigo e perturbador habita aquele lugar é inegável. Se você passar por Barbacena, recomendo que fique longe do cemitério Santa Cruz. Há lugares que devem ser evitados, não importa o quanto sua curiosidade o chame. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.